Irmãos, hoje a nossa pregação vai ser um pouco diferente. Verdade. Não só a dois, mas mas a quatro. Então, na verdade, vai ser um ensinamento. Temos algumas perguntas para fazer aqui para o Ilan e para a Regina. O Ilan e a Thaís moram lá em Jerusalém, lá em Israel, estão aqui. Thaís que cantou comigo, né? Isso. E a Regina que deu o workshop. Quem gostou do workshop ontem e hoje? Estava lotado, foi lindo. Estão passando esse tempo aqui, aproveitamos para organizar essa conferência enquanto eles estavam aqui, lógico, não é? Uhum. E então temos 8 perguntas que nós vamos fazer para eles e o nosso momento de reflexão hoje aqui, de meditação, vai ser bem em cima desse bate-papo com eles. Então, que não deixa de ser bíblico nas respostas e vivencial, que eu acho que testemunho é uma das coisas que a gente mais grava, não é verdade? E a própria palavra diz que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Então, nós vamos ouvir aqui histórias e não deixa de ser uma pregação para você. Amém. Então, vamos chamar aqui o Ilan e a Regina, por favor, se puderem vir. Regina Last, que fala, né? E o nome do Douglas que você casou é mais complicado ainda? Ribeiro. Ah, não, é. Eu quero dizer que bom que a Regina casou com o Douglas, ele é gentil e você é judia, né? Ficou uma mistura boa, igual a igreja do Senhor Jesus. E o Ilan Shukman. Não é complicado. Não é tão complicado, mas casou com a Thaís, que é Barros. Aline Barros, Thaís Barros. Canta bem também. Se quem chama Barros deve cantar bem. E a Thaís também era gentia e você é um judeu. Exatamente. Vocês incorporam a igreja. Exatamente. Judeu crente com gentio crente forma a igreja do Senhor. Amém. Então não adianta ser só judeu para ir no céu? Já comecei a pergunta. Tem que crer em Jesus. Amém, isso mesmo. Então, aproveitar essa primeira pergunta aqui para o Ilan. Como funciona a igreja em Israel? Então, já começa a ser diferente com o nome, né? A gente não chama, vamos dizer, as comunidades de judeus messiânicos. A gente não usa a mesma palavra que a gente usa para chamar a igreja, tá? Até porque no nosso testemunho, se você falar para um judeu e para a igreja, não faz sentido. Então, começa a gente usar uma outra palavra para, vamos dizer, não gerar escândalo para o judeu que não conhece. Tá? Porque quando ele pensa em igreja, lá em Israel, ele vai pensar muito provavelmente nas igrejas históricas, ortodoxa e católica. Então, começa por aí. Ele não vai entender que é uma comunidade de judeus. Tá? Então, falando dos judeus messiânicos, nós chamamos, a palavra que a gente usa é Kehillah. Né? O quê? Kehillah. Que no hebraico é da mesma raiz da palavra que dá origem ao livro de Eclesiastes, né? Que é o Kohelet, Kehillah. As mesmas letras são a raiz. Tá? E, Ilan, você acha que também, quando você falou, provoca um escândalo convidar um judeu para ir para frequentar uma igreja? Eu acho que você entende que muitas pessoas não sabem por quê. Você acha que é porque eles associam com perseguidores? Eles não têm noção do que a gente... Também, isso é muito importante, porque você tem a história da igreja. E aqui, ó, vamos entender assim, não importa se quem estava perseguindo o judeu realmente era crente ou não. Para o judeu, era o cristão perseguindo ele. Entendeu? Então, quando você fala de igreja, por que eu vou ir no lugar da pessoa que me perseguiu? No Holocausto, para ele, quem está perseguindo ele, imagina, era a Alemanha e a Itália. A Itália é o símbolo do cristianismo para o judeu, né? O catolicismo. Então, para o judeu, ele pensa nessa perseguição. E é um lugar que não faz o menor sentido ele ir, porque não é da... que nem eu chamar você hoje para ir num templo budista. Você vai... Por que eu iria num templo budista? Né? Agora, se eu chamo o judeu de Israel para ir na comunidade, onde a gente se reúne, adora a Deus, é outra coisa, entendeu? E, Regina,
eles têm mais facilidade, por exemplo, de aceitar um convite para ir numa casa, num pequeno grupo, ou célula, como cada igreja às vezes chama de um nome diferente. Como que seria uma forma interessante de se aproximar de um judeu para demonstrar a ele Jesus ou Yeshua, o Messias de Israel, que nós temos conhecido, que muitos deles ainda não conhecem? Então, com certeza, eu fui alcançada por Jesus, primeiramente através de uma mulher de Deus, que ouviu a voz do Espírito Santo, para primeiro orar por mim, e em segundo lugar, ela me fez o convite para uma célula. A primeira coisa que eu respondi para ela foi: eu não vou à igreja. Mas depois ela falou: não, vai ter uns comes e bebes na casa de uma pessoa, vai ter um bolinho, a gente só vai bater um papo, se você quiser conhecer mais gente, e aí por isso que eu fui. E foi um processo. Eu fui assim várias e várias vezes e eu só comecei a ir na igreja mesmo depois que eu já estava para me batizar. Então, você que tem célula, ore pela sua célula, coloque todo mundo em oração, porque Aqui é o primeiro PG. lugar. Aqui é pequeno Ah, desculpa, para o PG, gente. Não, não é pecado, não. Pode chamar de célula, pequeno grupo, Não, grupo sim, de pra crescimento, identificar. igreja na casa. O importante não é o nome, o importante é a comunhão. Isso. Qualquer reunião que você tenha na sua casa, para adoração, para falar do nome de Jesus, para ler Bíblia, comece a consagrar esse grupo que vocês têm para que seja um lugar de encontro para os judeus. E uma coisa que eu queria falar a respeito de convidar os judeus para uma igreja, quando a gente fala de evangelismo com o judeu, a primeira mensagem que a gente precisa entender é que a gente não está indo converter um judeu para uma nova religião, o judeu para o cristianismo. Isso é até complicado, né? A gente não pode falar, estou evangelizando, não é isso? Sim. A gente está levando a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus. A palavra missionária é completamente proibida em Israel. Mas você tem que entender que a mensagem do Evangelho é trazer o coração de um pecador convertido para o coração de um adorador, de volta para o Deus que o criou. Então, você não está convertendo o judeu para uma nova religião, você está trazendo ele de volta para aquele quem criou ele, para ser um adorador. Então, olha que princípios importantes. O primeiro deles é a oração. Às vezes, as pessoas subestimam o poder da oração. E acham, não, eu vou ter um argumento e vou convencer alguém de alguma coisa porque eu estudei, porque eu fiz um curso, porque eu sou formado em tal e tal área. E o argumento, meus irmãos, por melhor que o argumento seja, não converte ninguém, não convence ninguém. O único que pode mudar o coração de alguém é o Senhor Deus. Não é sem razão que os apóstolos, quando viram aquela situação na igreja, a necessidade de servir às mesas, eles disseram: nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Eles haviam entendido que a oração é um instrumento que Deus usa para mover o coração de alguém para que a palavra entre. Então, ore pelas pessoas no seu lugar de trabalho, o seu vizinho. O seu vizinho precisa das suas orações, o seu colega de trabalho precisa das suas orações. Mas como que eu vou orar? É simples, Senhor, abençoa o Isaías, Amém. Abençoa, Senhor, o Isaac, abençoa o Benjamim, Senhor, Amém. Abençoa o Malaquias, alcança o coração dele. Simples assim. Porque tem muita gente aqui que estuda com judeus, que trabalha com judeus, para judeus, vizinhos judeus. Vamos fazer uma pesquisa? Quem aqui conhece um judeu no seu dia a dia? Olha isso, gente. Você quer ser alguém que faz, né, a obra do Senhor? Não pode falar a palavrinha macarrão, M. Nós não somos M's para eles, ok? Nós somos pessoas que os amam, pessoas que queremos realmente fazer o bem. E nesse meio do caminho, né, nós estamos orando por uma revelação, como em Romanos 11 diz, que quando Cristo remove o véu, é que eles conseguem ler a lei de Moisés com o rosto descoberto. E aí eles enxergam a Jesus e está escrito, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, o que acontece? Somos transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. E é nesse mesmo texto, poucos versículos depois, que diz que quando a plenitude dos judeus dos gentios for alcançada, ou seja, a grande comissão sendo cumprida, então uma promessa que pertence só a Israel vai acontecer.
Diga aí para o irmão do seu lado, fala, sabia que tem uma promessa na Bíblia que é só para Israel? Ó, agora eu estou pegando num ponto aí que dói para quem está achando ruim essa conferência, porque está mais esquerdista do que bíblico, né? Olha o que a palavra diz. Todo Israel será salvo. Não tem uma promessa de que todo o Brasil será salvo. Não tem uma promessa de que todo os Estados Unidos será salvo. Mas tem uma promessa, né, Gustavo? Um dia a gente conversou até com um grande teólogo brasileiro. Você lembra esse dia na mesa do restaurante? Não. Não posso falar no microfone. Lembrou? Me ajuda a lembrar da conversa, não lembro. Então, a gente estava num restaurante português comendo um bacalhau. E haja o judeu em Portugal. Você tem sangue português? Fugiram muitos judeus chamados de sefaditas durante a Inquisição. Fugiram para o Brasil. E no Brasil são chamados de judeus novos, né? Porque cristãos novos. Obrigada. Cristãos novos. Por quê? Porque eles se tornaram cristãos, mas mantiveram vários costumes judaicos, porque era algo secreto para não serem perseguidos, né? E hoje está havendo até um movimento de retorno de muitos, e isso é um pouquinho complicado. Mas a gente tem que entender que Deus também está na história e levou-os ao Brasil para conhecerem a Cristo. Então, quando todos os gentios, aquela quantidade de brasileiros, aquela quantidade de norte-americanos, aquela quantidade de iranianos, né, forem salvos, a grande comissão ser cumprida e o evangelho for pregado como testemunho a todas as nações, todo Israel será salvo. Nós não sabemos se vai ser no momento em que o Senhor aparecer nos ares, mas todo judeu que vir o Senhor vai cair o véu e então será salvo. Mas ele tem que crer no Senhor. Deixa eu aproveitar isso aí e perguntar para a Regina, quem que é o judeu hoje? O judeu é só aquela pessoa que usa aquela roupa. Eu sei Vou que, entregar uma vezes, aguinha também. Estamos andando na rua e vemos as pessoas ali com um chapéu bem grande, no calor da Flórida, um chapéu assim não sei se é lã, se é veludo, de pele. Pelo de raposa. Pelo de raposa. É como se fossem várias denominações do judaísmo, Então, igual a gente? É só aquele que é o judeu? Ou não? Quem que é o judeu? Não, na verdade, o judeu hoje, a gente pode identificar ele, a gente viu um pouquinho no workshop. Existem judeus que não creem em Deus, são judeus que se declaram ateus. Eles falam, eu sou judeu por nascimento. Minha mãe é judia, meu pai é judeu, meus avós foram judeus, então eu sou judeu. Ele celebra as festas de uma forma nominal. E quando tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, ele até jejua. E os judeus seculares que eu conhecia, até interessante isso, porque eu via neles que assim, mas por que você jejua se você não crê em Deus? Eu sinto no olhar deles assim, vai que, né? Vai que existe. Vai que existe. Muita superstição. Superstição. Existe, Oilan, muita superstição, assim, até misticismo, feitiçaria no judaísmo? Não tem isso também? No judeu tem. Quebrar o espelho, azar. Não pode pular a pessoa. No Nordeste, eu que casei com um nordestino, ele fala várias tradições que eu falo, não, isso veio do judaísmo. Ele fala, não, lá no Nordeste a gente conhece isso. Uhum. A gente... não sei, você põe cartaz com versículo no banheiro para o judeu, isso não pode, é proibidíssimo. Né? Por quê? Boa pergunta, por que é proibido? Veja bem, você não pode soltar um pum com um versículo. Entendi. Uau. Tipo É o profanar respeito, né? A falta o judeu não vai ler a palavra no banheiro. Olha só. Né? Eita, eu tô pecando, assim, agora... então não. Tô brincando, tá, gente? Ou gente, Mas seja... tão interessante isso aí, né? A reverência que eles têm pela palavra. Isso é muito bonito. Isso Mas muito mais bonito, mas eu queria só falar aqui que eu fiz uma piadinha, porque como que é o judeu crente, então? O judeu crente, ele mantém, Regina, essas superstições, essas coisas, ou ele tem problema para ler a palavra no banheiro, não tem mais? Como é que é isso? Olha, o que for crente de verdade, a gente espera que ele já entendeu, né? Que ele pode ler a Bíblia onde ele quiser, mas... Tá liberado!
errado, galera. Eu acredito que, assim, o judeu, como qualquer outra religião ou qualquer grupo que venha conhecer Jesus como Messias, existe toda uma cultura que você vai desprendendo ao longo do caminho. A minha própria professora que me evangelizou, ela veio de um ambiente católico. Aí ela fala, né, que ela andava com a santinha dela e ela, mesmo quando ela começou no início do evangelho lá na igreja, ela ia com aquela santinha, ela não tirava, e depois um dia ela estava no meio da adoração e ela... isso aqui não faz parte de mim mais, né? E aí o Espírito Santo tocou ela e ela tirou. Então, eu acredito que é um processo. A gente precisa sempre alinhar com a Bíblia, mostrar para o judeu o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas, com certeza, o judeu que se converteu de verdade, ele não vai ter isso, não. Posso falar alguma coisa sobre os judeus? Então, a gente brinca que onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, né? Então, tem, dentro do judaísmo, mesmo sendo, vamos dizer, se comparar o cristianismo uma religião pequena, você tem... fica muito famoso, né? Judeu, aquele sujeito com o chapéu de pele de raposa, mas você tem judeu secular, como ela falou, você tem judeu secular que acredita em Deus, judeu secular que não acredita em Deus. Daí você tem... A gente sabe lá em Israel, ainda estou aprendendo, em 16 anos, ainda não sei a diferença de todos os judeus pela kippá. Mas o kippá costurada, ele é nacionalista. E daí tem o nacionalista que mora nos assentamentos, ele é um outro tipo de nacionalista, já é um pouco diferente. Daí você tem o conservador, daí você tem o ortodoxo, e você tem o ultra-ortodoxo. Eu reconheço normalmente o ultra-ortodoxo, porque ele põe a calça preta e a meia branca por cima. Normalmente, esse é o ultra-ortodoxo, tá? E tem algumas coisas que dentro do judaísmo mesmo são tão aberrações que os próprios outros judeus consideram como seitas dentro do judaísmo. Então, você tem é difícil de ver, eu já vi em Jerusalém, as judias talibãs. Extremistas. Elas usam, por quê? Radicais. Elas usam um véu, gente. Todo mundo acha que é muçulmano que está passando, mas ela usa um véu todo preto. Gente, não é nem aquela. Eu já achei. Hã? Eu já achei que era muçulmano. Então, não é. Tem as muçulmanas também. Tem. Tem que estar bastante tempo lá para você diferenciar. Então, elas usam um véu todo preto, não mostra nada do corpo dela. Não é aquela coisa com aquela redinha, é um pano mesmo. E elas quase não são vistas na rua. Né? Eu queria também ressaltar que ontem, quem esteve aqui ontem foi bom demais, né, gente? Mas eu queria pedir a Regina para repetir, porque você veio já de uma família que não era ultra-ortodoxa, uma família ortodoxa. O Ilan contou que veio de uma família secular, nominal, mas que respeitava feriados, algumas coisas assim. E você disse que você também morou numa família ortodoxa, depois que seu pai faleceu, sua mãe... né, morando em Israel, divorciada dele, e todo esse sofrimento familiar te levou muito mais a buscar a Deus. Eu queria ressaltar aqui que você disse que você viu muito temor ao Senhor no meio dos ortodoxos, tanto em São Paulo quanto em Israel, e que você fez uma oração muito linda um dia lá no muro. Conta para o pessoal. Sim, eu vim de uma família inteira de judeus, né? Só para passar um pouquinho aqui, o meu avô foi sobrevivente do Holocausto. Ele foi um dos sobreviventes do que ficou conhecido como a Revolta de Sobibor. E por vir de um ambiente desse, de tanta perseguição, meus avós que vieram da União Soviética também vieram por causa do antissemitismo, a minha família, ela praticava os feriados judaicos, me levava na sinagoga, me levava para a escola judaica, mas quando chegava, quem que é esse Deus? Não tinha uma explicação, porque a resposta era onde estava Deus no Holocausto. E quando eu fui para Israel, eu morei com judeus ortodoxos, eu estudei numa midrashá, que é como se fosse um seminário de garotas ortodoxas. Eu fui lá cheia de expectativa para encontrar Deus. E eles falavam muito mais sobre os costumes, sobre as coisas que a gente pode ou não pode fazer, mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo tantas perguntas e não tendo nenhuma resposta, eu vi no coração deles muito temor ao Senhor, eu vi no coração deles um quebrantamento, um choro que falava, Deus, aonde está o nosso Messias? Traga o nosso Messias para nós, nós somos uma nação pecadora. E eu via neles, eles me ensinando, independente de qualquer coisa, continue a sua busca. E eu via isso através da vida deles. Uma coisa legal de contar, Ana, é que foram os ortodoxos que me ensinaram o momento de mesa, no Shabat, porque...
foi o primeiro momento que eu vi toda a família sentada junta para adorar a Deus. As crianças, os pais, e aí todo mundo comendo e alegre. Então, aquilo me impactou muito. Eu consegui ver Deus porque eu vi todo mundo unido. E isso começou a mexer com o meu coração. Porque são princípios que Exatamente. o próprio Deus estabeleceu na cultura judaica. Não apenas isso. O apóstolo Paulo fala sobre esse tema em Romanos. Paulo disse que eles têm zelo, muito zelo, mas sem entendimento. E o apóstolo Paulo, ao ver esse zelo dos judeus, ele chegou a dizer: eu escolheria ser maldição, anátema, para que eles viessem a ser salvos. Então Paulo tinha um amor assim intenso pelos judeus, ao ver esse temor de Deus, esse zelo. Paulo disse: deles vieram os patriarcas, deles as promessas, deles as alianças, e eles estão em busca, mas o véu permanece, eles não têm entendimento. Eu queria ser anátema para que eles pudessem ser salvos. Eu entendo que essa é uma oração muito legítima e muito genuína pela salvação do outro, não é pela salvação dos judeus, ou dos iranianos, ou dos americanos, ou dos brasileiros, ou das pessoas. Esse peso, essa carga de oração e de intercessão, quando as pessoas estão buscando Deus tão intensamente, mas sem entendimento. Eu lembro que essa palavra do véu, ela é usada tanto para judeus quanto para as nações. Porque no Velho Testamento, eu não sou boa de guardar, eu sempre pergunto para a minha enciclopédia, né? Não sei se você lembra de cor, ou outros aqui, mas quando está escrito no Velho Testamento, ou Velha Aliança, né, que ele que remove o véu das nações. O véu das nações, que cega as nações. E em Romanos 11, esse eu sei, né, que quando Cristo remove o véu dos judeus, é que eles conseguem, com o rosto descoberto, contemplar o Senhor. Então, essa é uma oração chave para a gente aprender hoje. Senhor, remova o véu dos olhos do meu vizinho. Remova o véu dos olhos dos meus familiares, seja qualquer que seja a nacionalidade. Remova o véu que está cegando o nosso povo brasileiro. Remova o véu dos nossos patriarcas judeus. E pela fé nós somos enxertados, e por isso, Pai Abraão tem muitos filhos, eu também sou um deles. Lembra que você canta isso? Então, só terminando, né, Regina? Você ainda sem entendimento foi levada por eles ao Cotel, que é aquele muro ali tão conhecido, e fez uma oração, e ali você sentiu a presença de Deus, e ali Ele te ouviu, e hoje você Eu enxerga. acho que foi a primeira vez que eu fui desafiada, porque eu me sentia, no bom sentido da palavra, né, desafiando os rabinos para querer encontrar uma resposta. E pela primeira vez eu me senti desafiada, porque as minhas amigas ortodoxas, elas falaram assim: agora cada uma vai ter o seu tempo com Deus. E aí o que isso significa? Eu não sabia o que fazer. Então, cada um pegou uma cadeira e eu olhei para elas, elas estavam concentradas com os olhos fechados, e aí eu fechei os meus olhos e eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, se revela para mim, porque eu quero te conhecer. E foi aí que Deus levantou uma intercessora, levantou alguém para orar por mim, e aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Que lindo! Eu queria pensar agora algo atual, Ilan. Israel, eu conversava até com uma irmã aqui da igreja e disse: Israel nunca deixou de estar em guerra. Desde que o Estado de Israel foi estabelecido, a guerra veio junto. Há milhares e milhares de anos, né? Porque isso que a gente chama de novo Estado de Israel desde 1948, né? Mas desde que Israel existe no mapa há 4.000 anos. Só lê na Bíblia, né? A gente vai ver. Mas pensando hoje, como é viver dentro desse contexto de guerra em Israel? Então, nós imigramos em 2009, e acho que a gente teve alguns anos assim de sorte. A gente migrou para o norte, teve a guerra em 2006, guerra com o Líbano. Uau! E a gente chegou onde a gente estava, que chegou a cair míssil lá. A gente chegou em 2009, e daí nós tivemos os pequenos conflitos. Não foi guerra generalizada, né? Eu tenho algumas, se tiver poder colocar o slide para mostrar para vocês algumas coisas. E daí chegou o 7 de outubro,
de 2023, onde assim, a mudança foi tremenda, porque realmente começou uma guerra generalizada, e agora a gente da minha família estava no exército, né? Então, se tiver o slide eu posso mostrar. Mas enquanto isso, para você entender, tem uma lei em Israel, eu não lembro a partir de que ano, mas toda casa ou apartamento construído a partir desse ano tem que ter um abrigo antibomba, tá? Quando eu vou escolher casa, eu já morei em casa que não tinha. Pode voltar um pouquinho. Voltar mais um pouco. Ou esse é o primeiro? Enfim. Um pouquinho mais. Mais um. O primeiro mesmo. Esse aí. Isso. Tá. Isso aí está no jornal, tá bom? Isso saiu no jornal. Está vendo aquele tanque ali? Sabe onde ele está? No Líbano. Ele está perseguindo esse carro, que agora teve a guerra com o Hezbollah, que é no Líbano. Ele está perseguindo esse carro que está numa região proibida, e quem está pilotando o tanque é meu sobrinho. Saiu no jornal. Então, assim, aquele negócio é o país inteiro voltado para a guerra. Assim, eu não sei como explicar. Você começa a entender que você tem... O exército é o país é o exército. É tudo voltado. Então, imagina... Não sei, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um engenheiro. E daí você... Desculpa, vou usar o Gustavo. O Gustavo é um padeiro. Tá? Daí fomos convocados para o exército, só que lá ele é meu chefe. Entendeu? Ah, que legal. Porque o perfil dele é de guerreiro e tal, e ele é o comandante da força. E vai todo mundo. Fizeram até música disso. Tem música disso. Todo mundo voltado para o exército. Homens, mulheres... Né? Eu já estou preparando aqui, ó, meus dois. Vem aqui, meus dois aqui. Vamos pedir para eles fazerem aquele salmo de cor, Ilan? Você quer falar o salmo de cor? Olha que coisa mais linda, esses dois. São gêmeos, o Samuel e o Gabriel, gente. Vamos aplaudi-los? Vem cá, Gabriel, vem cá. Pega o microfone da tia aqui. Vai lá. Fala o que vocês vão falar. Então, eu vou falar o Salmo 23 em hebraico de cor. Se precisar, está aqui. Vai lá. Não, eles sabem, eles falaram, mas na frente de todo mundo, né? Vai lá. Adonai roi lo יחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות תנעלני נפשי, ישובב. ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, תישנת בשם אל ראשי. כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני. לאורך ימים. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês o que eles falaram aqui em hebraico. Eles falaram: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar me faz. Então... Que lindos. E você está preparando eles. Eu já estive no bunker lá na sua casa. É verdade, né? Meu Deus, é muito impactante. É a presença dos meninos nessa cultura já de terem que se defender, já planejar o que eles vão fazer quando forem para o exército, o sonho deles. É uma honra. Olá. Outros amigos meus consideram isso uma grande honra. Tipo, eu quero ir para o exército. E antes os messiânicos não eram aceitos, mas hoje já estão no exército, né? Ali, ó, a entrada, tá? Do lado direito a entrada. Tá vendo que a porta ela é grossa, assim? É uma porta de ferro. E aqui é dentro do nosso abrigo. Eles dormiram durante toda a guerra contra o Irã aí, tá? Esses 12 dias de guerra, eles dormiram aí. É dentro de casa, então... a gente dormiu no nosso quarto, mas toda vez que tocava a sirene, tinha que entrar. E tem quanto tempo quando toca a sirene? Então, daí depende de cidade em cidade. Na minha cidade é 1 minuto e meio. Mas, por exemplo, quando o ataque vem da faixa de Gaza, você acha que o Usain Bolt é rápido? Os israelenses têm 15 segundos para entrar no bunker lá. Meu pai. Então, eles são os caras mais rápidos do mundo. Não dá tempo. Depende de onde você estiver.
Passa só mais um aqui, ó. Aí é esse aí. Isso é o que acontece no meu telefone, tá? Eu recebo isso, eu tirei o alerta. Isso aí, ó, você pode ver que é em março, é antes da guerra com o Irã. Isso é um míssil do Houthi que veio. Então, você está escrito ali, né? 1 minuto e meio para você entrar e ficar 10 minutos. E vocês já se acostumaram com isso? Porque assim, eu assustei da forma como os meninos conversaram sobre isso comigo. Eu assustei, mas era assim, uma coisa muito comum. Ou ainda dói? Israel está traumatizado ou não? Como é isso? Olha, eles, graças a Deus, não estão traumatizados, mas teve gente que tirou as crianças de lá. Você conhece? Né? Famílias que saíram por causa de trauma. E o que está acontecendo agora, que acabou a guerra, os traumatizados estão voltando. É o traumatizado o soldado, é o traumatizado a esposa, é o traumatizado o filho. Então, fala-se hoje que de cada 3 pessoas, em Israel, uma tem algum trauma. Hoje, se você quiser, cidadão de Israel, quer estudar psicologia, psiquiatria, eles incentivam, você vai de graça. Inclusive, eu quero dizer que o Brasil foi cura para a família de nossos amigos em comum. Né? Nós sabemos que o Brasil tem tantos desafios, mas, pela primeira vez, as crianças dormiram a noite toda, em tantos anos, porque não tinha uma sirene tocando, não tinham o medo, o pânico. Quase que eu falei assim, ainda bem que eles não sabem que existem tantos perigos no Brasil. Mas, assim, eles não tinham medo de guerra. Isso nós não temos no Brasil nesse sentido, né? Outra coisa, né? O corpo crente messiânico é tão pequeno ainda, as pedras vivas são tão pequenas ainda em Israel, que tem poucos psicólogos crentes, tem poucos psiquiatras crentes, e tem. Eu acho, né? que tem. Acho que psiquiatra crente existem só 2, que eu conheço, que eu saiba que existem. Professor de artes ou de outras categorias que podem ser terapia. E, às vezes, quando você vai lidar com trauma, é tão importante ser de acordo com a cosmovisão de vida que você tem, né? E o cristianismo, ou a fé de Yeshua como o Messias de Israel, ela é tão importante porque ela permeia todos os princípios da nossa vida. E, quando você não tem um profissional com esse conhecimento, é tão perigoso até de não compreender e, enfim, piorar as coisas. E aí, essa minha amiga falou para mim, Ana, eu estou maravilhada com a qualidade dos profissionais cristãos no Brasil, psicólogos, psiquiatras. Tem, assim, para escolher. Tem as escolas. Ela falou que as escolas no Brasil são maravilhosas e que as escolas, inclusive, o filho mais novo dos nossos amigos, ele tinha sido diagnosticado, né, com autismo. E ele tinha, em Israel, ele tinha sido até colocado numa classe especial que eles já vão sendo preparados para a inteligência de Israel, porque, no caso, ele é Asperger. Então, são inteligentíssimos, né? E já tem todo um preparo, um cuidado, mas ainda assim é desafiador. E aí, quando chegou em Brasil, ele foi, apesar dele continuar sendo muito inteligente, ele foi tão bem envolvido ali na nossa cultura brasileira maravilhosa, carinhosa. Não é uma bomba. Você acabou de entender como que é dormir em tempo de guerra em Israel. Palmas para a equipe dos efeitos especiais lá atrás. Deixa eu pegar um assunto aqui com a... Deixa eu só falar que ele foi tirado do espectro autista, porque o Brasil é um país que cura. O Brasil é um país que cura. E tem um movimento, infelizmente, no mundo hoje, que tem crescido demais, que é o antissemitismo. É algo assim que imaginou-se, estava desaparecido por completo depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial. E, de repente, esse movimento começou a crescer assustadoramente. Uma pessoa espirra no Brasil e dizem, é o antissemitismo, são judeus. Que soltaram um vírus e o povo está espirrando. Um pneu fura, foram os judeus que colocaram prego aqui. Tudo é assustador. Está quase beirando esse absurdo. O que seria isso? Como é que vocês enxergam isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, biblicamente, o que está por trás do antissemitismo é a mentira, é o engano. Satanás odeia tudo aquilo que se identifica com o Deus de Israel. Então,
quando a gente olha para a história do antissemitismo, a forma como Satanás incutiu esse ódio no coração das pessoas foi através da mentira. E o propagandista de Hitler, ele dizia que uma mentira contada várias vezes tem o poder de se tornar uma verdade no coração das pessoas. E foi dessa forma que ele convenceu a Alemanha a odiarem os judeus. Então, hoje, mesmo depois do 7 de outubro, que a gente viu a barbaridade que aconteceu, onde 1.200 pessoas foram mortas a sangue frio, mais de 250 reféns, mais de 48 não voltaram com vida, ainda assim, os próprios judeus são acusados e culpados pelo próprio 7 de outubro que eles passaram. Então, quando a gente olha para o judeu hoje, a gente viu um pouquinho ontem no nosso workshop de antissemitismo as diversas formas, porque o antissemitismo ele funciona como se fosse um camaleão, ele se manifesta de diversas formas. Camaleão. Isso. Pode ser de forma religiosa, de forma política, de forma social. O que a gente precisa entender é que, primeiro, o inimigo odeia tudo aquilo que se identifica com Deus. Em segundo lugar, é uma forma de atrair o judeu, tirar os olhos do judeu de Cristo. Porque como que Jesus pode ser o meu Messias se eu ainda sou tão perseguido? E, às vezes, em nome de Jesus. A segunda coisa é que o tema da conferência é enxertados, né? E o ódio não é simplesmente para os judeus. Começa nos judeus, termina com a Igreja de Cristo. Então, por isso que a gente precisa se unir. E é uma forma de, nesse tempo de tanto sofrimento... Pastores, quando eu estava em Israel, eu passei por uma rua que chamava Geulah. Geulah, em hebraico, significa redenção. E quando eu passei por essa rua, eu virei para minha amiga e falei assim, o que significa Geulah? Ela falou assim, significa redenção. Eu falei, mas o que isso tem a ver com o judaísmo? Não, porque o Messias vai trazer a redenção. Uhum. E eu comecei a me questionar o que significa a redenção. Qual é a forma que o Senhor... Isso foi antes de conhecer Jesus. O que significa essa redenção? E eu acho que hoje tem muitos israelenses vindo para cá, para os Estados Unidos, tentar se refugiar da guerra. E a pergunta que eles estão fazendo é a mesma. O que significa redenção? E a resposta está no Cristo que a gente carrega. Eu acho que a gente podia, Ana, se você pudesse compartilhar exatamente sobre redenção, algumas pessoas com quem você se encontrou recentemente. Boa. E que uma delas veio até dizer isso, eu preciso dessa redenção, não usou a palavra redenção, mas dessa alegria, não é? Eu tenho, assim, a alegria de conhecer várias histórias, mas eu vou contar uma que lá em Israel, toda vez que eu conto, que não foram muitas porque é recente, eles têm me dito, maravilhados, vários judeus crentes vêm me perguntar, conta para mim, estou sabendo, conta para mim, que é a história mais bonita que eles conhecem. Então, eu vou tentar resumir aqui, mas eu queria mostrar para vocês uma foto que sou eu, meu pai, minha mãe, a Cíntia, que é cuidadora dos meus pais, e a Xoxana, que é também chamada de Suzana ou de Suzy. Ela foi visitar a Rita também, que trabalha com a gente no DT, e a Joy, que é a cachorrinha da mamãe. Ela foi visitar os meus pais porque... A Xoxana é essa de branco que está no meio. Ela está com o pezinho na ponta dos dedos, está vendo? Eu acho que tem uma foto dela também com a minha mãe. Nesse dia ela fez o pão do sábado, né? Como é que chama? Ralá? A ralá, que é uma trança maravilhosa. É tão deliciosa que eu não queria passar nada, nem manteiga, nem nada. De tão gostosa, parecia uma refeição. Olha o tamanho. É uma rosca para nós no Brasil. E ela é bem pequenininha. A Xoxana, ela tem síndrome de Turner, nanismo e falta um cromossomo, então ela nunca poderia ter filhos. Geralmente, pessoas com essas doenças não são inteligentes, mas o Senhor foi muito misericordioso com ela e ela é muito inteligente, mas à medida que os anos foram passando, ela foi ficando muito traumatizada e ela, com muito trauma, ela ficou parada, sem querer andar. Não levantava em público, ela não fazia suas necessidades em outro lugar, senão na roupa, na cadeira, onde ela estivesse. Ela, se tinha que ir para algum lugar, ela tentava que fosse sozinha. O salão era num domingo e atendia só ela. Se ela ia para um lugar onde teria mais pessoas, tipo uma festa de casamento, que ela não podia deixar de ir. Ela chegava 6 horas da manhã, antes de todo mundo,
para que então a equipe que fosse montar as coisas chegasse às 8, para que então a festa acontecesse à tarde. Enfim, ela tinha uma vida de muito sofrimento, ela e a família. E ela estava um dia de férias, numa praia, em Cabo Frio, tem carioca aqui. E é a praia dos mineiros também, né, gente? A gente foi lá tomar posse da terra prometida. E ali ela chegava bem cedinho, ficava até com bolhas na pele de não ter coragem de sair para levantar da cadeira da praia. E à noite, quando a praia esvaziava, é que ela ia embora. Então, imagina o sofrimento. Ela tinha muita infecção urinária, ela tinha problema renal por causa de várias consequências de ficar 10 anos assim. Ela se arrastava, às vezes, pelo chão. Ela passou num concurso da Petrobras, mas ela não pôde trabalhar porque ela não tinha coragem de estar no escritório. Era muito sofrimento. E um homem não judeu passava distribuindo Bíblias na praia e ele tinha um mico nas costas. E ele chamava a atenção das crianças, das pessoas, e ele começou a conversar com a Xoxana. E ela falava contra Deus, ela já tinha tentado se matar algumas vezes, sempre falando assim com Deus de uma forma muito afrontadora. E o que é que aconteceu? Aquele homem, né, ele foi entrando assim no coração dela e foi dando atenção para ela. A irmã dela estava lá também. E ela, um dia, ele marcou com ela no forte lá em Cabo Frio. E naquele lugar marcou bem cedo, porque ela dirigia, né? E ela estava dentro do carro e ele falou assim: hoje você vai sair desse carro andando em nome de Jesus. E ela falou: não vou mesmo. Ela agarrou assim no volante: não vou mesmo. E ele começou a puxar ela. Ela disse que na época ela tinha os dedos cheios de joias e tal, e aquilo machucava. E aí, de repente, ele parou e falou assim: eu vou fazer uma oração. Você vai sair desse carro andando. Jesus quer te curar. Você tem que receber isso. Você tem que crer. Então, gente, quando ele orou, ela disse que aconteceu um milagre dentro dela. Ela saiu andando do carro. Aí ela saiu andando e lá do forte, ela continuou andando pela praia. Vocês estão entendendo aí mentalmente, no mapa, né, nas memórias que nós temos de quem já foi? Inclusive o vô do Gustavo Paraibano falava que Cabo Frio é a praia mais bonita do Brasil, viu, gente? Desculpa. Então, sem ciúmes aí, mas é linda mesmo. Parece Naples, né, gente? Mulher é interessante, né? Tem vários fios, né? Ela está contando a história, de repente ela vai lá do voo e vai para Naples. É surreal. Meu bem, foca. Vai na história, meu bem. A Xoxana chegou, gente. Aquela moça tão traumatizada de 16 ou 17 anos, de biquíni naquela praia. A praia lotada, na nossa cultura, tudo bem, né? Então, ela andando de biquíni e a irmã dela estava falando no orelhão, no calçadão, vocês estão visualizando, com a mãe, lá em Belo Horizonte. Aí ela: mãe, é Xoxana, de biquíni, andando na praia. E ela começou aquele escândalo, e ela toda feliz, andando lá com o Marcos, que falou do Senhor para ela, que levou cura para ela. Daí ela chegou e a mãe: não é sua irmã, não é sua irmã. E ela falou assim: filha, o que aconteceu? Ela falou assim: foi Jesus, mãe. Traz ele aqui para eu conhecer, para eu agradecer. Aí entrou no carro para Belo Horizonte. O Marcos, a irmã, a Xoxana, e Jesus estava neles. Entraram no banco em Belo Horizonte, onde a mãe estava pagando uma conta, não sei o quê. Aí a mãe: quem é você? Eu sou o Marcos. Cadê o seu amigo? Está comigo. Cadê o seu Jesus? Cadê o seu amigo Jesus? Está aqui dentro de mim. Aí ela, né, assustou, entendeu de quem que ele estava falando. É esse nível que ontem a gente falou também de ignorância, que muitos judeus nem sabem, muita coisa, assim. Nem pensou que Jesus podia ser o nosso Cristo, né? E, resumindo a longa história, toda a perseguição que um judeu, quando crê no seu Messias, que é Yeshua, passa. Às vezes a gente ouve tantas histórias de muçulmanos sendo perseguidos. O Ilan falou bastante da perseguição e rejeição que ele também sofreu. Mas a Xoxana já vem aí com quase 50 anos, né? Hoje ela tem
60 e poucos anos. E aí eu quero passar a próxima foto, que ela começou a ter uma grande colheita, que foi a avó dela, a dona Neném. A dona Neném, com 102 anos, estava nos seus últimos dias de vida, e ela, ao longo da vida, ela amava muito. Todos os judeus de Belo Horizonte conhecem a história da cura da Xoxana, e ela continua na sinagoga. O rabino falou: você para de falar de Jesus ou para de vir aqui. Ela falou: eu não vou parar de Jesus e não vou parar de vir aqui. E eles apoiaram depois a Xoxana se casando com o Marcos. O tio da Xoxana deu para ela uma parte da herança, porque o pai dela já tinha falecido. Então, eles deixaram todo tipo de resistência e rejeição, porque eu acho que Deus fez ela anã e fez dela um milagre, até para ela ter esse acesso, sabe, no coração de todo mundo. E aí, a avó dela deixava ela ouvir os louvores, e um álbum favorito da dona Neném era Shalom Jerusalém. E nos últimos dias de vida, ela pedia assim 2 vezes, pelo menos, para ela ouvir Shalom Jerusalém. Tem a foto da marca no braço dela de sobrevivente do Holocausto. E ela estava lá na UTI quando a Xoxana me mandou mensagem. Eu estava aqui. Ana, o que eu faço? Pelo amor de Deus, minha avó não pode morrer sem confessar o Messias de Israel como seu Salvador. Eu nunca tive como perguntar isso para ninguém. Como é que faz? Aí eu ensinei para ela pelo WhatsApp mesmo, e ela pegou e estava lá no hospital. Eu já tinha apresentado a Suzy para você, né? O detalhe é que ela também mandou mensagem para mim, aí eu falei como que eu trouxe a minha avó para Jesus. Conta, aí Regina. foi tipo uma quadrilha ali para trazer a avó dela também. Você já pode contar da sua avó, não? Ah, posso. A minha avó, ela tinha Alzheimer avançado. Então, basicamente, ela ficava falando zazazazazá o dia inteiro. Ela não era lúcida mais. E ela também não enxergava. E quando eu fui para casa da minha mãe cuidar dela, eu já fui com Jesus. E a minha mãe não gostou dessa ideia, não aceitou. E quando ela saía de casa, a gente tinha algumas enfermeiras e tal. A minha mãe falava assim: não quero música cristã nessa casa, não quero pregação nessa casa, não quero que você fale de Jesus para as enfermeiras e eu não quero que você faça nada cristão nessa casa. Eu falei: tá bem. Aí, quando ela saía, a gente ia trocar a fralda da minha avó, eu falava de Jesus para as enfermeiras, eu fazia um culto, eu fazia tudo. Aí, uma das coisas que eu fiz com a minha avó, como ela não enxergava, já não era lúcida, eu peguei a Bíblia Falada com Cid Moreira e eu colocava no ouvido dela com fone de ouvido. Como minha mãe não sabia o que ela estava ouvindo, era a Bíblia. E aí, teve um dia que eu tirei a minha avó da cama para dar banho nela, minha mãe não estava, e aí, ela lá no zazazá dela, e eu falei assim: Deus, eu tipo assim, eu já vi que minha avó ia partir. E eu falei assim, eu não sei nem o que fazer. E aí eu falei: Safta é avó em hebraico, né? Falei: Safta, repete comigo uma oração. E aí eu meio que inventei uma oração do pecador, como eu achava que deveria ser. Falei assim: repete comigo: eu creio que eu sou uma pecadora, que Jesus morreu pelos meus pecados e eu entrego a minha vida para Ele. Em nome de Jesus, amém. Ela repetiu a oração, do começo ao fim, cada palavra de forma lúcida. E aí, depois de um tempo... As enfermeiras, eu não fiz apelo, mas elas estão todas encaminhadas. Eu estou dizendo que elas ficaram assim bobas, porque ela falou a frase. E teve uma vez que as enfermeiras estavam ao redor, minha avó estava sentadinha assim, e eu estava com a mão, segurando a mão dela, fazendo carinho, e eu estava ouvindo louvor no fone de ouvido. Minha mãe fazendo umas coisas em casa, aí de repente eu vi ela falando assim: Santo, Santo, e você disse para mim que você ficava com um fone no seu. Eu estava com um fone no meu, e outro lado no meu, fone, um fone no outro dela. Ela punha na avó. Essas coisas fazia tudo escondido, tá, gente? Só as enfermeiras sabiam. E aí eu vi ela falando assim: Santo, Santo, Santo. E eu olhei para a enfermeira e falei assim: ela falou o que eu ouvi? Ela falou: falou. Uau, aleluia. E aí eu sei que a dona Neném, né, lá no leito de morte, na UTI, em Belo Horizonte, pode mostrar o rostinho dela na foto anterior de novo? Não, essa não. É uma mais velha do que essa. Essa é a dona Sara. Isso. É a mãe da dona Sara, vó da Suzy. A dona Neném, que é sobrevivente do Holocausto, ela estava lá no leito de morte, ela fez uma pergunta para ela e ela respondeu bem assim: se é o seu Jesus, eu quero. Se é o seu Jesus, eu quero.
e nós sabemos que nós todos vamos nos encontrar com a dona Neném lá na eternidade, e com todo judeu, brasileiro, árabe, iraniano, de qualquer cultura, de qualquer nação, que crer em Jesus, que é o Messias de Israel. Daí nós já estávamos maravilhadas, a gente já estava assim, ganhamos o resto da vida, já está feliz, realizado, né? Quem ora tanto tempo pela salvação de um judeu. Conheci Regina com a avó, com uma história parecida. Eu falei, Deus está salvando um monte de sobreviventes do Holocausto por meio dos netos que conheceram a Cristo, né? Tá, eu tenho certeza que tem histórias que a gente nunca vai ouvir, a não ser lá no céu. Aí, pode mostrar a dona Sara no hospital. A dona Sara, ela está diagnosticada com câncer e um pouco antes dela ir para o hospital, ela já teve alta, ela já está em casa. Isso é ela me dando oi, ela mandando um beijo para mim e tudo. A dona Sara, ela teve um momento fenomenal, assim, sobrenatural. Essa é a mãe da Suzy, que quando ela casou com o Marcos, foi muito difícil. Quando ela viveu um grande milagre, porque ela não tem um cromossomo, gente, ela engravidou. E ela foi caso de estudo, porque o que tem de judeu, geneticista, doutor de tudo que vocês possam imaginar, veio até parente da Europa para estudar o caso. Essa mãe, ela queria muito que a filha tirasse, né, o filho, ou perdesse o filho, porque eles tinham medo que fosse nascer um monstro. E o José, com aquele corpo de médicos ao redor no bloco cirúrgico, nasceu um menino perfeito, lindo. E hoje está lá em Israel servindo no exército. Quando a dona Sara estava dormindo uma noite, de repente, eu acordo de manhã com meu WhatsApp lotado de mensagens. Ana do céu! Jesus apareceu para a mãe da Suzy. Jesus apareceu, ela chamou, vem cá em casa, eu quero voltar a dormir, será que ele vai aparecer de novo para mim? E ela assim, quem? Olha, Suzy, eu vi uma luz muito grande, eu sei que a dona Sara, gente, está assistindo agora, vamos dar um beijo para ela? Dona Sara viu uma luz muito grande e Jesus, um homem apareceu para ela na luz e falou, eu sou Jesus, eu sou o rei de Israel. Eu voltarei e buscarei todos para mim. E eu quero buscar você. E ela acordou com uma paz, uma alegria tão grande assim, que ela queria voltar a dormir para ele aparecer de novo. E ela queria dormir, a Suzy falando, o que eu faço? Eu falei, fala para ela que ele vai passar o dia todo com ela. Fala para ela de Jesus, fala para ela. E essa senhora começou a ler a Bíblia pela primeira vez. Né? Eu já tinha dado para a Suzy uma Bíblia completa com tanto a Antiga Aliança como a Nova Aliança, uma Bíblia que muito boa para você presentear, que tem aqui em inglês, em qualquer livraria ou na Amazon, que tem no Brasil, em português, pela Editora Vida, é a Bíblia Judaica, que tem todos os nomes originais, que tem notas de rodapé mostrando questões culturais, que é bom até para quem se interessar conhecer mais. Então, ela pegou e deu uma Bíblia para a mãe, daí a pouco ela começa a ler a Tanakh, né, a Nova Aliança, e ela fala assim, Suzy, eu quero ser batizada. Então, a gente começou a se maravilhar com a fome da dona Sara por Jesus, pela palavra, e aí ela falou, Ana, como é que eu vou batizar? Será que eu vou ter que levar ela lá na piscina, no tanque da sinagoga, lá em Belo Horizonte? Eles vão me matar. Eu falei assim, não. Falei com o Gustavo, ele me ensinou, né, como é que a gente faz por aspersão, quando a pessoa está enferma, não sai muito de casa. E aí a Suzy marcou com a mãe o dia do batismo com um copo d'água. Gente, a dona Suzy não queria só o copo, ela jogou o jarro todo na cabeça dela. E ela não queria secar a cabeça e está lá glorificando a Deus. Nós já estávamos mais do que felizes quando, de repente, mostra a próxima foto. A irmã da Xoxana tem um cachorro lindo desse tamanho, que é verdade. Eu falei, Gustavo, isso existe? E é verdade, né, amor? Não é inteligência artificial. Não é linda? Essa é a... Gente, eu esqueci o nome dela. Ai, meu Deus. Como é que chama? Não lembro o nome dela. Meu telefone não está aqui. Não, mas a história você pode contar. A irmã da...
Eu ainda vou encontrar com a família toda, porque ela mora na Espanha. E ela mora na Espanha há muitos anos, em Málaga, e ela foi visitar a mãe doente em Belo Horizonte. Quando ela chega lá, a Xoxana já tinha me falado com a Regina. A Regina faz um estudo bíblico toda semana com algumas judias, então estava todo mundo orando com ela. Quando essa irmã da Xoxana chega em Belo Horizonte, ela aceita o Senhor. E ela quer ser batizada. Gente, deu um toró naquele domingo, não tinha como sair de casa para ir na igreja, que a gente já tinha planejado qual igreja que ela ia, para conhecer um pastor, para a gente pedir para batizá-la, não sei o quê. Gente, ela fala assim, eu não posso deixar de ser batizada. Ela abre o chuveiro e fala, me batiza, Jesus, entra dentro do chuveiro para ser batizada. E ela foi sendo lavada ali de roupa, e ela tinha feito escova, ela se preparou toda para batizar. E ela ficou ali tomando banho debaixo do chuveiro, e a dona Sara, vai logo, entra logo nessa água. A Xoxana é engraçada, ela me faz rir demais. E ela não queria parar ali de glorificar e sentir os pecados indo embora e tal. Aí eu falei, Xoxana, agora ela precisa de uma comunidade. Eu não sei se lá na Espanha tem uma congregação judaico-messiânica, mas eu sei que tem igrejas. Aí eu fiz uma pesquisa, mandei para ela. Ela já está numa igreja, se eu não me engano, batista, que a gente procurou uma igreja que ensinasse a Bíblia mesmo. Ela foi batizada por imersão pelo pastor. Ela já está numa célula. E outro sábado foi ela que deu o estudo. E ela recebeu uma nova família, porque lá, como também tem muito imigrante, todo sábado a célula almoça junto. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É lindo demais. Agora, vocês estão segurando aí na cadeira? Eu e a Xoxana, a gente está balançando, a gente fica quase desmaia toda vez que acontece uma coisa. Ela fala assim, Ana, não acredito. Passa a próxima foto. Ela podia já ter um devocional, né? Gotas de esperança. Ela te contou essa daí, Regina? Minha prima não mandou áudio. Conta. Não, mas pode contar. Pode. Não, eles estão cansados de ouvir minha voz. Gente, essa é a prima da Suzy. Judia ortodoxa, daquela que usava peruca. Foi a São Paulo. Ela só fala Yiddish ou hebraico. O Yiddish é um dialeto que o judeu que veio da Europa, ele fala. Mantém, né? E ela foi a São Paulo ver os parentes, depois foi para Belo Horizonte ver os parentes. É a primeira pessoa, por parte de pai, que chega lá e fala assim, como é que a minha tia Sara, com câncer, está tão feliz? Claro, para a tia Sara agora, a Xoxana fala que ela não é... Ela é obreira, para não falar aquela palavra. Ela é obreira, ela pega na pá, na enxada, né? Ela constrói, vocês entenderam, né? E aí ela pegou e falou assim, a obreira não para de contar para todo mundo que ela encontra. A prima dela, a primeira coisa que ela fez, arrancou a peruca lá em São Paulo e colocou o lenço, né, para respeitar a cultura, porque a casada tem que cobrir a cabeça. Chegou em Belo Horizonte porque quer ser batizada em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu tentei o meu melhor para resumir, gente. É muito detalhe. Maravilhoso. Eu queria convidar, vamos ficar em pé. Talvez você pergunte assim, como que o meu amigo pode conhecer Jesus? Como que o meu pai, o meu filho, o meu cônjuge, a minha mãe, o meu patrão, o meu funcionário, a pessoa que trabalha comigo? Tudo começa com oração e continua com testemunho. É o testemunho da sua vida. É aquilo que você mostra no seu dia a dia. As pessoas ouvem muito mais as mensagens que pregamos com o nosso comportamento do que as mensagens que pregamos com as nossas palavras. Esse foi o testemunho da Xoxana por 50 anos, até que agora ela tem visto essa colheita na família dela. E talvez você esteja orando, ou talvez tenha até deixado de orar por alguém, por algum familiar. Que nessa noite você saia daqui com o coração aquecido por essa convicção trazida pelo Espírito Santo de que vale o esforço continuar. Ore,
não desista. Ore, continue, ore. A Bíblia diz que quando fazemos isso, estamos como que amontoando brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Brasas vivas, levantando o nome dessa pessoa diante do Senhor. Ore. Você pode não estar vendo nada agora como a Xaxana durante 20 anos, 30 anos, 40 anos não viu, mas agora ela vê, e essa colheita tão maravilhosa, algo que aos olhos naturais humanos seria tão impossível, mas para Deus não há impossíveis. Deus entra em todos os lugares, Deus é poderoso para convencer todos os corações. Há 2000 anos atrás ele convenceu o coração de um assassino de cristãos, de um Paulo, e fez desse Paulo um obreiro. Deus pode, muito pode em seus efeitos a súplica do justo, muito pode. Então ore, há poder nas nossas orações, no nome de Jesus, há poder, Deus age. Então ore que a sua vida seja esse testemunho, porque nós somos a Bíblia que as pessoas leem, elas leem a nossa vida, elas leem as nossas palavras, elas leem as nossas reações, elas leem, e que ao lerem essas pessoas, quando elas vierem a ler a sua vida, que elas vejam Jesus, e tenham sede, tenham fome, queiram essa alegria que Jesus colocou no seu coração, queiram essa paz, que elas queiram essa doçura, que elas queiram essa sabedoria do alto, que elas queiram, vendo você, ouvindo você, andando com você, e você ora. Em breve você vai ver essas colheitas, essas pessoas vindo, essas pessoas se aproximando, essas pessoas se rendendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Jesus veio ao mundo para isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele, para que todo que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o amor dele para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama, Deus nos quer com ele. Essa pessoa por quem você já orou e parou de orar, Deus quer mudar a vida dela. Então ore, se você está aqui e ainda não teve esse encontro com Jesus, saiba, Ele está aqui para se encontrar com você, para mudar a sua história. Talvez o seu coração esteja frio, que nessa noite você saia com o seu coração cheio do fogo do Espírito Santo, sabendo: Deus me ama, Deus se importa comigo. Ele alcançou aquela pessoa de 102 anos, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 30, o Senhor me alcança também. Ele me ama. Ele me ama. Você sai daqui com essa convicção no seu coração e com essa mensagem na sua vida. O amor inesgotável de Deus, infinito, esse amor abundante do Senhor. Que você saia daqui carregado desse amor e orando pelas pessoas. E orando e dizendo: Deus, eu quero, me perdoa porque eu desisti, mas hoje eu volto. Me perdoa porque eu parei, mas hoje eu volto. Eu parei de orar, mas hoje eu volto a orar, hoje eu volto a clamar. E que Satanás não pare você, até que você veja a salvação dessas pessoas, uma após outra, que você só pare até você ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Não pare. Talvez você pense: mas a minha oração não está fazendo nada. Está. A oração pode muito em seus efeitos, está. Então ore, você vai ver o resultado da obra de Jesus na cruz do Calvário na vida dessa pessoa. Então ore. Pai, que os nossos corações sejam aquecidos, Senhor, e ao sairmos daqui, saiamos com essa convicção doce trazida pelo Teu Santo Espírito, para vivermos essa novidade de vida, para vivermos o poder do Espírito Santo, orando e confiando no Senhor para a salvação daqueles que estão longe, perdidos, caídos no meio do caminho. E olhemos para o Senhor e confiemos no Senhor e nos entreguemos ao Senhor em oração, em súplica, em favor dessas pessoas que ainda não Te conhecem. E Pai, se alguém aqui que ainda não tem experimentado essa alegria tão doce do Espírito Santo, essa alegria abundante
que não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor, que nessa noite essa pessoa venha experimentar essa alegria, venha se render ao Senhor dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Experimente essa alegria, Pai, essa paz que vem do Senhor, essa paz que o mundo não pode roubar e Satanás não pode tirar, porque vem do Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, que venceu a morte, Jesus. E que cada pessoa aqui saia assim, ó Deus, com essa leveza e essa alegria da salvação. E seja assim, Pai, e que vejamos nesses próximos dias e semanas e meses as colheitas dessas pessoas se rendendo ao Senhor e vindo ao Senhor. Que vejamos essa colheita não somente aqui na nossa igreja, mas nas igrejas no sul da Flórida, não somente aqui nos Estados Unidos, ó Deus, mas no Brasil, em Israel, na Alemanha, no Irã, na China. As pessoas reconheçam que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Que reconheçam, Pai, que reconheçam. E que vejamos isso, Pai, que vejamos isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, consolação e unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos da intercessão vão estar aqui na frente. Se você precisa de oração, de uma palavra, qualquer que seja, não vá embora sem nos procurar aqui. E o Senhor te abençoe. Passe na cafeteria e seja uma bênção.